Olá, galerinha, vamos começar aqui mais uma correção da página 25, tá? Com esse textinho aí na página 24, tá bom? Então, a gente vai começar aí a nossa correção. Vocês abram aí o livro de vocês pra gente dar aí uma continuidade aí nas nossas correções, ok? Então, aí na página 24, que vai começar aí com esse texto, diz o seguinte: meu, seu e nosso. Todos nós conhecemos as abelhas, ou por produzirem mel, cera, própolis, ou pela dor de sua ferroada. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que as abelhas são agentes polinizadores da natureza. Elas desenvolvem um papel insubstituível, responsável pela polinização de 70% das culturas agrícolas e por 85% de toda a flora existente na natureza. Ou seja, elas são as principais polinizadoras em flores, bosques ou matas. Elas contribuem para a renovação das áreas verdes e para a alta produtividade e qualidade dos frutos na produção de alimentos. Atualmente, verificam-se a morte e o desaparecimento de grande número de abelhas. Entre as causas prováveis estão o desmatamento e o uso de pesticidas na agricultura. Como consumidores, podemos optar por produtos orgânicos, que são produzidos sem o uso de pesticidas e agrotóxicos, pois, sem as abelhas, o equilíbrio do ecossistema sofreria um grande impacto, afetando diretamente o ser humano. Após a leitura do texto, responda as questões: quais seriam as consequências se as abelhas desaparecessem da Terra? Gente, se as abelhas desaparecessem da Terra, não haveria polinização, né? E sem a polinização, os frutos não iriam existir, os vegetais não iriam existir, porque elas são responsáveis por levar o pólen de uma flor para outra flor, e a mistura desse pólen vai gerando fruto, que vai gerando sementes. Se elas não existissem, não existiria a biodiversidade, haveria aí, na verdade, uma redução da biodiversidade, ok? O que podemos fazer para ajudar a proteger as abelhas na natureza? Converse sobre o assunto com os colegas. Gente, utilizar muitos produtos orgânicos ao invés dos inseticidas, né? Dos agrotóxicos, que vai matar o que? As abelhas. E matando as abelhas vai cometer aí a redução delas, provavelmente a redução da biodiversidade, e aí afetando aí a nossa terra, bom? Página 25, terminamos a correção. Aí vamos aí para a página 26, tá? A predação parece ser positiva apenas para o predador, mas ela também é importante para regular a quantidade de seres vivos em um ambiente. E se você o que acha que aconteceria se não houvesse os predadores? Galerinha, se não houvesse os predadores, a população de certos animais iria aumentar em grande quantidade. Por exemplo, o sapo preda os besouros, certo? Se não houvesse aí essa predação, iria acontecer o quê? O aumento da população dos besouros, esses besouros iam afetar a população, né, em grande demanda. Então, por isso que é importante aí a predação, certo? É uma lei aí da natureza e que ela é fundamental para que haja o equilíbrio aí dos seres vivos, tá? Partindo da página 27, vamos para a página 28. Vivendo em um mesmo ecossistema, leão, leopardo, zebra, elefante, têm o mesmo nicho ecológico?
Vocês acham que eles têm o mesmo nicho ecológico? Bom, os animais que vivem nesses ecossistemas, eles têm o mesmo habitat, né? Porém, eles não possuem o mesmo nicho ecológico. Por quê? Porque eles se alimentam de coisas diferentes, né? O leão se alimenta de zebras, né? De outros animais, diferente aí do leopardo, da zebra e do elefante, que cada um vai se alimentar de outras coisas diferentes. Então, eles possuem o mesmo habitat, porém, os ecossistemas são, o nicho ecológico é diferente, tá bom? Segunda questão. Assinale as relações ecológicas apresentadas a seguir e indique se elas são harmônicas ou desarmônicas. Por exemplo, as abelhas visitam as flores das plantas em busca de alimentos, que é o néctar. Ao mesmo tempo, realizam a polinização das flores, o que garante o sucesso da reprodução desses vegetais. É harmônica, né? Ela vai se alimentar e, ao mesmo tempo, ela vai fazer o quê? Fazer com que as plantas elas sejam bem mais sucedidas aí. Então, é uma relação harmônica, não há prejuízo de nenhuma das duas partes. A pulga suga o sangue do cachorro, desarmônica, né? Tá sugando o sangue do cachorro, o cachorro vai ficar fraquinho. C. As abelhas trabalham em conjunto para manter a organização da colmeia harmônica. Elas trabalham para uma coisa só. D. As cracas podem se instalar sobre o corpo das baleias, onde realiza a filtração, processo que lhe fornece alimento. São harmônicas, né? Não traz nenhum prejuízo às baleias e, ao mesmo tempo, elas se alimentam. Então, é uma relação harmônica. Só é desarmônica quando há prejuízo para alguma das duas espécies. Alguns lagartos se alimentam dos ovos de pássaro. Desarmônica, vai destruir aí os pássaros, né? Eles não vão nascer se comer. F. Gafanhotos podem destruir grandes plantações em curto período de tempo. Desarmônica, né? Vai destruir aí as plantações. Terceira. Faça associação correta entre as relações ecológicas e as situações descritas. Aí tem parasita hospedeiros, herbívoro planta, predador presa. Cão e pulga, parasita e um hospedeiro, né? A pulga é o parasita e o cão hospedeiro. Lantra e peixe, um predador e uma presa. Piolho e ser humano, parasita e hospedeiro, né? Cavalo e grama, herbívoro, que é o cavalo, né, que se alimenta da planta, e a grama é a planta. Sapo e besouro, predador e presa. Lagarto e coqueiro. A lagarta é um herbívoro e o coqueiro é uma planta, certo? Vamos fazer a correção da página 29 agora. Que diz o seguinte: retome os conteúdos desse capítulo e, de acordo com a imagem abaixo, responda ao que se pede. Quais as relações ecológicas que podem ser identificadas nesse requisito aqui, hein? A onça pintada e a capivara. A capivara e as gramíneas, porque eles se alimentam. O jacaré e os pássaros, né? Que os pássaros acabam retirando aqui os restos de alimento que fica aqui na boca do jacaré, fazendo uma limpeza. As abelhas e as flores, como aqui, as abelhas, né? E as flores. As borboletas e as flores também fazendo a polinização. Os pássaros e o mamão, certo? Aqui, ó. Com relação, os pássaros estão se alimentando do mamão, tá bom? Circule de vermelho as relações harmônicas e de azul as desarmônicas.
Então, olha, desarmônica, capivara, desarmônica, desarmônica, a abelha e as flores, harmônica, os pássaros e os jacarés, harmônica, certo? Alternativa C. Que tipo de relação se estabelece entre a onça e a capivara? E entre a capivara e as gramíneas? Predador e presa e herbívora, né? D. Explique a relação entre as abelhas e as plantas com flores e sua importância para o ecossistema. As abelhas são agentes polinizadores da natureza, então elas contribuem para a reprodução das plantas, como flores e frutos, enfim, e promove a renovação das áreas verdes, né, que é importante, com a produção de alimentos, enfim, série de coisas, né, que serve para os seres vivos, todos os seres vivos, inclusive nós, seres humanos. E aí vamos para a página 34. Observe as fotos e encontre os seres vivos camuflados. Aqui nós temos um lagarto no tronco. Temos um veado entre os galhos aqui, tá vendo, ó? Né? Temos uma ave aqui, ó, no meio das folhas. E temos aqui um polvo, né, dentro das pedras. E aí eles estão se camuflando. Segunda questão. A camuflagem é uma estratégia vantajosa para as presas ou para os predadores. E o mimetismo, explique. Olha, a camuflagem ela pode ser legal para os dois, né? Já o mimetismo é a semelhança física ou comportamento e geralmente isso adota por uma espécie que imita a outra, ela acaba imitando outra, né? Para se proteger dos predadores. Um exemplo de mimetismo é a cobra coral falsa, né? Que aí ela acaba se assemelhando à cobra coral verdadeira e aí acaba assustando predadores, sendo que ela não tem veneno, a falsa, na verdade, né? Então, o mimetismo é isso, eles acabam imitando aí um outro ser vivo aí que tem uma característica mais peçonhenta, vamos dizer, tá bom? Para poder afastar aí os predadores, beleza? E aqui nós finalizamos a nossa aula, tá bom? Bons estudos e até a próxima!